tudo bem? Eu sou a professora Yara e você está no canal Papo de Letras. A aula de hoje é sobre um assunto muito importante, substantivo. Então já deixe seu like, se inscreva no canal porque aqui toda semana tem um conteúdo novo sobre língua portuguesa e ative o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. Assim você não perde nadinha, ok? Então, roda a vinheta! Afinal, o que é substantivo? É a palavra responsável em nomear as coisas reais e irreais. Nós temos alguns tipos de substantivo e eles serão classificados de acordo com as suas características. Então, vamos ver agora os tipos e exemplos de cada substantivo. Primeiro, eu tenho o substantivo simples e o substantivo composto. Mas qual é a diferença? O substantivo simples usa apenas uma palavra, um radical, sol e chuva, por exemplo. Mas e o substantivo composto? É quando eu tenho duas ou mais palavras, ou seja, dois ou mais radicais unindo-se para criar uma nova palavra. Por exemplo, girassol. Gira mais sol é igual a girassol. E guarda-chuva. Guarda mais chuva, que é igual a guarda-chuva. Além disso, ele pode ser também comum e próprio. Mas o que isso quer dizer? Substantivo comum é aquele que designa algo genérico. Por exemplo, a palavra caneta. Agora, o que é o substantivo próprio? É aquele que dá nome específico a alguma coisa, ou seja, pode ser o nome de pessoas, nome de lugares, ou a marca da caneta citada anteriormente, por exemplo. Daniel, Maria, Brasil são exemplos de substantivos próprios, porque servem para dar nome específico a pessoas e a um país, por exemplo. E agora vamos ver um conceito que muita gente se atrapalha e não compreende da maneira correta. Substantivo concreto e abstrato. O substantivo concreto é a palavra que não precisa de outra para existir. O ar, por exemplo. Você deve ter aprendido que substantivo concreto é aquele que você pode pegar, certo? Mas o ar você não pode pegar. Só que a definição correta de substantivo concreto é a palavra que não precisa de outra para existir. O ar existe sozinho, por exemplo. Não precisa de nada para existir. Então, ar é um substantivo concreto. E qual é o conceito de substantivo abstrato? São palavras que designam sentimentos e palavras derivadas de verbos. Vamos ver os exemplos? Esperança, amor, alegria, que são sentimentos, e palavras derivadas de uma ação, como leitura e venda, pois derivam dos verbos ler e vender. Além disso, temos a relação do substantivo primitivo e derivado. A palavra dente é primitiva e as palavras dentadura, dentista e dentina são derivadas, ou seja, derivada é a palavra proveniente de outra palavra e primitiva é a que não deriva de outra. E temos ainda um substantivo coletivo, que é o que designa um grupo de coisas iguais, por exemplo, um grupo de aves é chamado de bando, um grupo de peixes é chamado de cardume e um conjunto de chaves é chamado de molho. Bando, cardume e molho são substantivos coletivos. Ficou claro até aqui? Então agora nós vamos ver uma outra característica específica do substantivo, que é em relação ao gênero. O substantivo tem duas maneiras de se apresentar quanto ao gênero, que é masculino e feminino. Existem alguns substantivos que são chamados de biformes, porque têm duas formas de apresentar o masculino e feminino, como por exemplo, menino e menina. Mas eu tenho também um jeito de apresentar o gênero que não é com duas palavrinhas, e sim com apenas uma. Aí eu vou ter os substantivos chamados uniformes, que são subdivididos em 3 tipos. Comum de 2 gêneros, que é uma palavra que não se altera,
definida por outra palavra externa, normalmente o artigo que vem antes. Por exemplo, o estudante, a estudante. Observe que nesse caso a palavra estudante não se alterou, mas eu coloquei somente os artigos a e o na frente para determinar o gênero. Isso é comum de dois gêneros. Além disso, nós temos os sobrecomuns, que servem tanto para o masculino quanto para o feminino, como por exemplo, a criança. A criança, que é uma palavra feminina, serve para designar menino ou menina. E por último, nós temos os epicenos. Nós usamos normalmente para designar animais, porque as palavras epicenas é que vão determinar se é masculino ou feminino. Vamos ver os exemplos. O tatu fêmea, a capivara macho. Observe que são as palavras fêmeas e macho que determinam o gênero desses animais. Além disso, o substantivo também pode ser flexionado em número, ou seja, singular e plural. Por exemplo, livro, livros, colher, colheres, pão, pães, nuvem, nuvens, pastel, pastéis, anzol, anzóis, cidadão, cidadãos. E o substantivo pode ser flexionado em grau aumentativo e diminutivo. Para entender como funciona o estabelecimento dos graus aumentativo e diminutivo, é importante ter em mente que essa ação se dá por meio de dois processos. O analítico, onde o substantivo é modificado por adjetivos, ou seja, palavras que expressam estados, características ou qualidades das coisas em geral. Exemplos: o sapato grande está folgado. O caderno pequeno não tem espaço suficiente. Observe que as palavras aí grande e pequeno servem para estabelecer o grau dos substantivos. Já o sintético é quando ao substantivo acrescenta-se um sufixo. Exemplos: o meninão está brincando com os colegas. O menininho é tão fofo. E assim nós fechamos esse assunto. Observe que um substantivo, além de ser flexionado em feminino ou masculino, singular ou plural, grau aumentativo ou diminutivo, ele pode ser classificado como comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, composto e coletivo. Enfim, ele pode ter mais de uma classificação. Essa foi a aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Até a próxima aula e tchau, tchau!